O que fazer e como lidar com os dias que não foram tão produtivos assim? A gente fala muito sobre como ser mais produtivo, sobre produtividade, e na verdade tantas pessoas por aí falando e disseminando uma produtividade que na verdade está bem longe de ser produtividade, está mais para o caminho para a exaustão. E hoje eu quero falar aqui com vocês sobre o que fazer após ou durante os dias improdutivos. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Eu sou a Bruna, sou psicóloga, mentora de carreira, e hoje eu quero falar sobre isso porque eu passei agora por essa semana com dias nada produtivos. Eu diria que a produtividade quase zero. Eu consegui cumprir o que eu tinha para fazer, mas o resto de coisas que também eram importantes, de coisas que eu tinha para fazer, como por exemplo, a organização, o calendário de conteúdo, como por exemplo, gravar vídeos extras que eu queria ter feito essa semana, eu não consegui fazer. E aí, quando acontece isso, quando a gente passa por momentos em que a gente, sabe, a gente vê que não foi tão produtivo, não rendeu tanto quanto gostaria ou quanto deveria, vem aquela culpa, né? Bom, por quê? Por que que eu não fiz isso? Ou demora a vir a culpa. Quanto mais demora, maior a culpa, porque mais alimentando essa ansiedade a gente vai alimentando, né? E muito pouco se percebe no quanto isso aumenta a nossa ansiedade. É por isso que perceber no percurso é tão importante, perceber no porquê não tá sendo tão produtivo, perceber as nossas emoções, perceber como a gente está se comportando e no que a gente está pensando. Então, tanto durante quanto depois desses dias improdutivos, é importante que a gente pense nessas 4 coisas. Primeiro, por quê? Por que não estamos fazendo o que deveríamos estar fazendo? Segundo, quais são essas coisas que estamos deixando de lado? Terceiro, quais pensamentos estão associados a essa situação, a essa evitação? E quarto, quais as emoções associadas a essa situação? Quais as emoções associadas a essa evitação? Bom, eu estou evitando gravar vídeo para o YouTube. Ok, tem algo a ver necessariamente com o YouTube ou tem algo a ver com algo que está acontecendo na minha vida? Qual é a situação? É ter o domínio mental de exatamente de qual é a situação no momento. Porque às vezes a gente faz associações erradas. A gente entende que, eu tô evitando isso porque eu tô muito atarefada, sabe? Quer camuflar a coisa, não quer encarar a realidade. Não, eu tô evitando isso porque eu tô com medo de que algo dê errado. Então, ter noção exatamente de qual é a situação, do porquê está sendo evitada, dos pensamentos e as emoções que estão associadas a isso, é muito importante. Esse processo de pensar a respeito disso nos traz consciência. E essa consciência faz total diferença para que a gente possa voltar aos eixos. É exatamente isso que a gente faz após dias improdutivos. Não há problema existir dias em que a gente não deu tudo de si. Aqui eu digo deu tudo de si entre aspas, porque às vezes a gente cria uma expectativa irreal com essa produtividade. É uma produtividade que a gente acha que deveria estar fazendo X coisa, porque estão fazendo ou estão falando que dias produtivos incluem fazer X coisa. Mas talvez a coisa mais produtiva que eu possa fazer hoje vai ser descansar, vai ser me alimentar bem, vai ser cuidar de mim para que eu esteja bem para retomar os eixos. Isso não significa sempre ficar flexibilizando consigo mesma. Eu sempre digo isso, que existe uma diferença e a gente precisa, é justamente essa consciência que faz com que a gente não confunda as coisas. O que que acontece? Há muitas pessoas que acreditam que estão cuidando de si, mas estão sempre cuidando de si, sabe? De uma maneira bem superficial. Meu autocuidado. Meu autocuidado é eu hoje não ter dado tanto de mim.
Mas será que isso é um autocuidado? É uma evitação que eu estou mascarando de autocuidado, um autocuidado superficial, para eu evitar o desconforto do que precisa ser feito? Então eu preciso ter o cuidado do que realmente está acontecendo, essa noção do que realmente está acontecendo, para que eu possa retomar o eixo após dias improdutivos. Consegue compreender que existe uma diferença entre existe uma situação específica, eu estou com medo de alguma coisa, ou uma situação na minha vida, algo que aconteceu na minha vida, uma situação pontual que está me fazendo evitar determinadas tarefas ou que está me fazendo não tá rendendo tanto e eu preciso entender o que está acontecendo. Até porque essa compreensão vai fazer com que a minha ansiedade não fique tão exacerbada e depois que eu consiga retomar esse eixo da coisa. Quando eu uso de situações, ai, hoje eu não tô, sabe, hoje eu tô meio cabisbaixa, hoje eu tô meio mal-humorada. Quando a gente vai só usando o nosso humor para mascarar, às vezes, alguma coisa, como por exemplo, essa evitação, esse desconforto, eu na verdade tô só fugindo do desconforto, mascarando com autocuidado. E eu percebo que existem muitas pessoas hoje que fazem essa confusão. Ai, hoje eu tô meio tristinha, e aí eu não rendi tanto. Ai, hoje eu tô meio cabisbaixo, daí eu não rendi tanto. A gente precisa desenvolver essa compreensão para que a gente não se deixe levar sempre pelo nosso humor e esse parar para pensar na situação, na emoção, comportamento, pensamento, o porquê, vai nos ajudando no desenvolvimento dessa consciência, dessa autoconsciência. Porque senão eu vou sempre mascarando o que no longo prazo vai aumentar a minha ansiedade, porque os meus objetivos, eles vão sendo sempre deixados de lado, porque o meu humor no momento, o meu humor atual é sempre mais importante do que eu deveria estar fazendo, ou do que eu estou ou deixando de fazer. Estou fazendo ou deixando de fazer. Essa distinção é muito importante e essa distinção, para essa distinção não existe uma receita de bolo, não é simplesmente um olhar superficial de, ai, tu tá se fazendo, tá muito tristinha, tá muito, não, eu preciso compreender essa emoção a fundo. Eu preciso dessa autoinvestigação. Faça essa autoinvestigação para que tu possa também retomar aos trilhos da maneira certa. Retomar os trilhos significa o quê? Ok, agora que eu tenho ciência da situação, eu tenho ciência do que está acontecendo, do porquê, das emoções, dos pensamentos que estão associados a essa improdutividade, o que eu posso fazer a partir disso? Eu vou fazer um replanejamento, eu vou parar e vou analisar tudo que tem me feito adiar, tudo que está acontecendo. Bom, talvez eu esteja ansiosa porque eu não organizei antes, estou pensando aqui em algo, porque eu não organizei antes os roteiros que eu ia gravar. E aí eu fico ansiosa porque eu vou ter que organizar isso e acabo não gravando. Ai, talvez eu tenha ficado ansiosa porque eu estou pensando na consulta que eu tenho que marcar no próximo mês. Então eu vou pensar, ok, qual o dia e horário eu irei preparar esses roteiros? Para que, quando chegue a hora ou durante essa semana, no horário determinado que eu irei gravar, eu simplesmente grave. Para que eu antecipe esse desconforto que poderia me fazer evitar aquilo. Ah, esse exame que eu só posso marcar. Será que eu não consigo agora já ligar e agendar esse exame? Eu estou tão pensando em algo que vai acontecer lá na frente. E se eu deixar na minha agenda já como urgente, que no dia tal, onde eu já posso ligar e agendar, eu faço esse agendamento? Será que eu não posso passar para o papel tudo que está na minha cabeça, tudo que está realmente me incomodando, para que eu possa enxergar e entender como organizar tudo isso, como eu posso lidar com tudo isso, uma coisa de cada vez? Porque às vezes a gente também não está sendo produtiva porque a gente quer lidar com todas as coisas ao mesmo tempo, com todas as tarefas, com todas as emoções, tudo no mesmo dia. Mas e se eu colocar para fora, talvez tudo que esteja me incomodando aqui dentro, para que eu possa lidar com uma coisa de cada vez e que eu possa entender a importância de cada uma dessas coisas?
Tudo isso vai nos ajudando a desenvolver essa consciência, e essa consciência vai nos ajudando a voltar aos eixos. Que a gente pare de confundir que produtiva é ter uma agenda cheia, que produtiva é ter 50.000 tarefas num dia, que produtiva é passar por cima sempre das nossas emoções, que ser produtiva é estar sempre empolgada, feliz, uhul, alto astral. Não! Às vezes a gente vai estar sendo produtiva, finalizando o que tem que finalizar, mesmo sem a empolgação lá no alto. Isso é maturidade. E essa consciência também vai nos direcionando a isso. Tome consciência desse processo. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele realmente tenha feito sentido, que possa te ajudar a organizar as coisas, o que precisa ser colocado no lugar para que tu possa retomar os eixos.